Se eu fosse dar um título assim para a mensagem que eu preparei para compartilhar aqui com vocês, esse título seria A Mudança Necessária. Né? Talvez nós estejamos ainda um pouco resistentes, né? Talvez a gente ainda não caiu as fichas de que a maneira de viver mudou, né? Certo, tem uns que estão seguindo em frente, né? Estão até já combinando a máscara com a roupa, com o look do dia, o que é bom. Né? E olha só que interessante, né? Se a gente for parar para pensar, não está nada fácil, né? Para as crianças, né? Se a gente for olhar, né, para as crianças sem a aula, né, sem a rotina de estudos, né, não está fácil para os pequenos, né? Para as mamães também não está fácil. Né? A maioria das mães hoje está full time com as crianças, elas não têm mais um período de aula. Para as que estão trabalhando em sistema de home office, está tendo que talvez dividir o celular entre um atendimento e outro, né, com vídeo infantil do YouTube, né, não está fácil. Se a gente for ver os papais, né, caixa do nada é impossível, né? Então, né, não está fácil. Para o vovô, para a vovó, imagina, não poder ir dar uma passeada no centro, visitar, poder pintar o cabelo no salão, né, não está fácil. Né? E o interessante é que, se a gente for olhar para o que é novo na fé, né? Poxa, não está nada fácil. Né? Perde aquele vínculo, né? Aquela pegada espiritual. Né? E para o que é velho e acha que é novo? Também não está nada fácil. Né? Se a gente for olhar, perde aquele vínculo, né? Aquela pegada espiritual. Né? Para os mais experimentados, né? Para não falar dos velhos, né? Também não está fácil. Né? Perde aquele vínculo, aquela pegada espiritual, né? Ou não. O que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, irmãos, é que existem muitos ditados, né, para crises, né? Enquanto uns choram, outros vêm de lenço, né? Mar calmo não formam bons marinheiros. O que eu quero, na verdade, trazer aqui para nós hoje, a Bíblia ela tem muitos exemplos, né, de pessoas que tiveram que se adaptar, e também tem muitos exemplos da nossa capacidade de adaptação. Né? Mais um texto que está martelando na minha cabeça essa semana. Se você participa de um grupo de casa, né, você sabe que a gente está estudando o Evangelho de João. Né? O nosso grupo de casa lá de Cambé, né? Saudade que eu tô da casa da Edna. Poxa vida, né? Se a gente for pensar, né? Tem mais essa ainda, né? Poxa, e os grupos de casa? Tá nada fácil, né? E o café, ir tomar café na casa dos irmãos dentro do carro, com o carro ligado já. Né? Então, poxa, agora tudo é internet, né? A internet fica caindo, né? Às vezes esquece de desativar o microfone, compartilha a tela sem querer, né? Tudo é online agora, né? Mas olha só que interessante esse texto, né? A gente está vendo o Evangelho de João, e tem um texto lá no começo do Evangelho, do 10 ao 13, que o escritor, né, no caso João, ele diz assim, ó: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse texto, tenho pensado nele a semana toda, né? E lá no nosso grupo de Cambé, a gente está prestes a terminar o capítulo 4. Terça-feira a gente vai terminar, se Deus quiser, o capítulo 4. E é interessante que a gente viu que Jesus começou o ministério dele, né? E ele pregou para várias pessoas, né? Ele teve um encontro com um judeu, né, com Nicodemos, no capítulo 3. Ele teve um encontro com uma samaritana, né? E ele teve um encontro também no finalzinho do capítulo 4, com que o verbo estava no mundo, ele veio para o que eram seus e os seus não receberam. Interessante que ele teve um encontro com um judeu, né? Seria talvez a pessoa mais interessada em reconhecer ele, e essa pessoa, no caso Nicodemos,
reconheceu, sim, ele teve fé que Jesus era Deus mesmo, ele mesmo confessou isso, só que ele não tomou uma decisão naquele momento. Ele ainda não tomou uma decisão naquele momento, já a samaritana, ela reconheceu que Jesus era Deus. Só que ela precisou pedir a opinião de outras pessoas. Ela foi lá e chamou alguns homens que vieram também ter com Jesus. E o terceiro caso, que vamos dizer assim, né, o oficial do rei, ele teve fé em Jesus, né? Só que ele teve que tomar uma decisão em acreditar na palavra de Jesus. Foi lá e implorou. Pensa num homem que era oficial de um rei, um cara importante na época, devia ter grana, né? Mesmo com tudo que ele tinha, influência, ele não conseguiu uma cura para o filho dele, ele foi pedir para Jesus. Ele chegou lá e implorou para Jesus. Ele se deslocou mais ou menos uns 40 quilômetros para encontrar Jesus. E ele chegou lá e implorou para Jesus ir com ele, senão o filho dele ia morrer. E Jesus falou: vai, seu filho vive. E esse cara, ele teve que tomar uma decisão de acreditar que aquilo que Jesus falou ia se realizar para ele. E ele foi. E no meio do caminho, ele encontrou os funcionários dele e perguntou: e aí, como é que tá o piá? Não, melhorou, mas que horas que melhorou? Ah, melhorou tal hora. Foi. Aquilo que estava no capítulo 1, antes do capítulo 5 já estava se consolidando. Né? Ele veio, ele criou o mundo, ele veio para o mundo, os que eram seus, ele teve, Jesus teve a capacidade, a clareza de dizer para a mulher samaritana: olha, a salvação vem dos judeus. Né? Então é interessante, sabe? A reflexão que eu queria trazer para nós e que eu tenho pensado muito essa semana é a seguinte: será que o problema foi Jesus ou os judeus? Será que o problema foi Jesus ou as tradições que os judeus inventaram? Será que o problema foi Jesus ou a expectativa equivocada dos judeus? Porque estudando as escrituras a gente entende que equivocadamente os judeus esperavam um rei que ia restaurar o reino de Israel, que ia derrotar o Império Romano, né? Então, olha só que interessante, né? Como a nossa perspectiva das coisas fazem toda a diferença. Em Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, obviamente, né? Deixou um texto muito interessante para nós. Ele começa dizendo assim, ó: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu fiquei pensando, plenitude dos tempos. Na melhor época possível, Deus enviou seu filho. Na melhor época que poderia existir, Deus enviou Jesus. Eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando, falei, poxa, como Deus pensa em tudo, né? Como Deus é parece um pleonasmo isso, né? Como Deus é um cara sábio. Na melhor época possível, né? Durante o domínio romano, Roma dominava, tinha um império gigante, dominava a maior parte do mundo. Roma, por interesses óbvios, né, construiu infraestrutura, estradas para que as pessoas pudessem se locomover de um lugar para o outro. Né? De certa maneira, eliminou piratas no mar para que a navegação ficasse segura. Né? E olha só que interessante, fora isso, o idioma grego era conhecido em todo o império. Então, na melhor época possível, Deus mandou Jesus. Talvez, se nós fôssemos perguntar para algum irmãozinho lá do primeiro século, ele não ia concordar que foi a melhor época que Jesus veio. Olha vocês em 2020, internet, rede social, quanta tecnologia, quanto aparato, a mensagem do evangelho talvez, enfim, né? Mas olha que interessante. A igreja de Cristo começou, se a gente vê lá em Atos,
em Jerusalém, numa festa onde tinha pessoas de todas as nações. Poxa, então Deus, de certa maneira, levantou um império para que esse império construísse as condições para que. Então, olha que interessante, na melhor época possível, Deus levantou pessoas para que fizesse, construísse, enfim, estruturasse, criasse uma estrutura propícia para que ele cumprisse as promessas dele. E a gente vê lá em Atos 2 que a igreja começou numa festa em Jerusalém, onde tinha pessoas de todas as nações, e naquele discurso de Pedro foram 3.000, depois quase 5.000, né? A igreja cresceu. A gente vê em Atos 8 que Deus deu um jeito de dispersar a igreja e ela foi para, né? Ali já saiu da festa de Pentecostes, já saiu pessoas para vários lugares, levando a mensagem do evangelho. Se a gente olhar as viagens missionárias de Paulo, a gente percebe que alcance gigante. E que bom que para tudo isso tinha uma estrutura pronta. Talvez, se a gente comparar com hoje, pode não ser a melhor aos nossos olhos, mas para Deus, na plenitude do tempo, aquele foi a melhor época possível, aquele momento que aconteceu. Então, é interessante, irmãos. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Hoje, nós não estamos sofrendo perseguições, né? Se a gente olhar com um olhar, vamos dizer, simplesmente mundano, assim, mundano não, mas simplesmente humano, a gente vai, poxa, mas como é que foi a melhor época possível se muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram perseguidas, né? Hoje, em 2020. Né? Graças ao bom Deus, né? Hoje, o nosso irmão Gustavo, outro dia, fez até questão de dizer numa mensagem dele que se você está passando falta, está com falta de alimento na sua casa, que você entre em contato com algum irmão de sua confiança, né, que o corpo da igreja vai estar pronto para te ajudar, né, conforme as nossas condições. Então, olha só que interessante, né, que eu vou falar assim por todos nós aqui, tá? Se de alguma maneira eu te ofender com isso, me perdoe, não é essa a minha intenção, mas todos nós aqui, né, nós somos parte hoje, né, independente de tudo que passamos, nós somos parte de uma elite privilegiada. Então, olha só, nós temos uma cama quentinha, né, um teto sobre a nossa cabeça, nós temos energia elétrica, e se você está assistindo essa mensagem, você tem internet também. Né? Então, hoje a gente tem tantas coisas, geladeira, chuveiro, temos o que vestir, né? Mesmo que tenha o que calçar, né? Mesmo que seja um sapato meio gasto, furado, mas temos. Né? Então, irmãos, a reflexão que eu queria trazer para nós é que a gente pudesse, nesse momento, onde tudo está talvez meio deslocado, está tudo meio bagunçado, a gente pudesse lembrar de algumas passagens da própria Bíblia, né? Lá em 1 Timóteo 6, né, capítulo 6, versículo 8, Paulo diz, né, a gente tendo o sustento, né, tendo o que comer e o que vestir, né, estejamos contentes. Nós sabemos que o momento é um momento muito sério, como o Lucas falou, né, aqui, como a gente tem visto, é um momento grave que estamos passando. Mas se nós olharmos apenas nessa visão humana, obviamente a gente vai ficar desanimado. Então, que a gente possa perceber através de exemplos que, mesmo em exemplos onde tinha situações negativas, os cristãos do primeiro século, eles foram mortos, perseguidos, teve fome, só que para Deus aquilo foi a plenitude do tempo. Para Deus foi a melhor época possível para ele cumprir uma promessa. E a gente sabe que as promessas de Deus, elas não mudam, né? Então, olha só, eu queria que a gente pensasse o seguinte: não foi a condição daqueles irmãos fiéis do primeiro século que determinaram os resultados que eles olhar e ver e saber que, poxa, sabe o irmão tal lá, o nosso irmão lá? Então, morreu, cara.
foi devorado, ou foi decapitado, né? Então, olha só, se nós muitas vezes se apegarmos às nossas condições, a gente vai estar muito vulnerável, né, às dificuldades. Então, eu queria colocar um tópico aqui para a gente, que foi um tópico que para mim fez sentido, né? Por onde eu, por onde eu posso começar a mudar essa minha visão, melhorar o meu estado nesses dias que estão sendo meio angustiantes, né? Tudo meio diferente, né? Então, olha só, eu cheguei à conclusão que nós estamos no melhor momento possível para quê? Para se desenvolver, para se aproximar mais de Deus, né? Para sair melhor do que entramos nessa pandemia, né? E rever a nossa escala de valores, redefinir o que realmente importa. E se tem um tópico por onde começar, eu decidi começar pelo amor, né? E olha que interessante, uma face do amor é o compromisso. Então, para amar mais, eu devo me comprometer mais. E eu convido, né, a todos hoje, né, experimentar desse amor. Né? Caso se tenha alguém aí que esteja assistindo e não tenha entregue a sua vida a Cristo ainda, né, se pergunte, né? Eu tenho fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo, né, para salvar todo aquele que se enxerga pecador, né? E eu estou disposto a entregar minha vida a Deus e deixar que a palavra se torne uma autoridade na minha vida? Se questione, sabe? Né? E acredite, se você está aqui hoje, alguém já está te amando. Alguém há algum tempo já investe em você por amor a Deus. Né? E nessa semana, coloquei aqui uma anotação. Vamos se preocupar então em, né, você pense assim, mas esse é um compromisso para a vida, e não para uma semana. Não deixe que isso também se torne uma desculpa para você. Pense o seguinte, né? Foca nessa semana e se Deus quiser e você estiver por aqui semana que vem ainda, na hora da ceia, repensa como foi a sua semana, agradeça, veja onde você pode melhorar e se comprometa mais uma semana. Né? Eu separei alguns textos aqui, tá? E para que assim eu não crie regras de como você deve fazer isso, eu vou compartilhar três textos aqui com você, para que você mesmo possa chegar à conclusão de que maneira você pode fazer isso, tá? Eu vou ler esses textos, se você quiser me acompanhar, tá? O primeiro deles é o próprio Jesus, quem disse, né? É João 13, 34. Em João 13, 34 e 35, Jesus diz assim, ó: Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Seria fácil para nós, talvez, casa, né? Então a gente poderia, como os cristãos do primeiro século, ter muitas desculpas, e válidas, tá? Eu não estou dizendo que está fácil a situação, né? Tá desafiador. Eu tive que voltar a estudar matemática para ajudar minha filha. Então, assim, tá desafiador, né? Só que, se nós formos buscar nas escrituras aquilo que a gente deveria estar fazendo, é que a gente possa olhar que um parâmetro para sermos, né, vistos como seguidores de Cristo, né, é amar uns aos outros, né? Então, de que maneira eu posso, em meio a toda essa coisa que está meio bagunçada, de que maneira eu posso agir melhor, fazer melhor, né? Ser um exemplo, né, para aquelas pessoas, ser fiel àquilo que a palavra me impõe, né? E olha só, tem outro texto, é na carta, mesmo escritor, é 1 João,
1 João 3. Ainda sobre amor. Do 11 em diante, eu vou ler. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna. Permanece. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então a gente percebe quanta oportunidade a gente está tendo nesses dias. Perceber que as adversidades são oportunidades. E o último texto para a gente lembrar que amor uma face do amor é compromisso, Lucas 9, 23, diz assim, ó. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ter se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeira. Só até aqui, até o 26. Então, que a gente lembre que para a gente amar mais, a gente precisa se comprometer mais. Né? E que a gente possa também, durante essa semana, lembrar que as promessas de Deus não mudam. Né? E que talvez um momento ruim para nós humanos seja a plenitude do tempo para Deus. Seja o melhor momento para que pessoas sejam alcançadas através do Evangelho. Então eu espero que tenha feito sentido para vocês, irmãos. E eu vou fazer uma oração para a gente encerrar o nosso culto.